tema de hoje é o Bar do Bilé. Popularmente conhecido como o Beco do Rock em Jundiaí, ele traz tradição e mostra que o underground, o ambiente que foge dos padrões, sobrevive. Sem glamour, sem muitos equipamentos, mas com sentimentos e histórias. Esse episódio faz parte do Boemia Jundiaí. Eu sou Giovana Ortiz, estudante de jornalismo, e este é o segundo episódio sobre a cena cultural independente de Jundiaí. Boemia Jundiaí, um podcast para conhecer cultura de um jeito diferente. O local cedia shows de bandas autorais no cenário punk e hardcore desde a década de 90, caracterizado por letras contestadoras, melodias curtas e rápidas. Para conhecer as histórias sobre o bar, eu bati um papo com Bruno Galego, jornalista e vocalista da banda Boca de Lobo. Comecei a conversa questionando o que o Bar do Bilé representa para o Galego e ele comenta sobre a importância para o hardcore. Olha, eu diria que assim, lá foi basicamente uma escola, né, de musical, cultural, de amizades e tudo mais. Eu diria que o Bar do Bilé, a representação que o Bar do Bilé tem pro cenário hardcore, punk, thrash metal, rock em geral aqui em Jundiaí, é o mesmo que o CBGB tinha em Nova York. O famoso bar de Nova York, CBGB, citado pelo Galego, foi inaugurado em 1973. O local não era dos ambientes mais aconchegantes, porém ficou marcado por ser o berço e a referência do punk. Bandas como Ramones, Misfits, Ratos de Porão e Planet Hemp já tocaram por lá. Teve as suas atividades encerradas em 2006. Onde a gente aprendeu a ser público, né? A gente aprendeu a agir como um público de rock, né? Ir lá, entrar no evento, prestigiar as bandas, curtir, estar naquela atmosfera, entender o lugar, organizar um evento. Eu diria que assim, não dá para falar de rock em Jundiaí sem você falar do Bar do Bilé. Completa Galego, citando o bar como um refúgio para os roqueiros jundiaenses. Quando a gente fala de rock em Jundiaí, a gente também, além de falar do Bar do Bilé, a gente fala de guetos, vamos dizer assim, né? Nicho, a gente fala de nicho, a gente fala de nichos, porque assim, não era todo lugar que a gente podia tocar, não era todo lugar que se fazia shows, sabe? A maioria dos clubes, quando abriam um espaço para tocar rock, eram para bandas covers e tributos, enfim, coisas desse tipo, assim, sabe? E aí, de repente, tem o Bar do Bilé, que era um local que você tinha uma acessibilidade, que você tem uma acessibilidade, que você vai lá tete a tete com o dono do bar e fala, olha, nós gostaríamos de fazer um evento aqui. E aí vem a coletividade, vem a amizade, vem a participação. Então o Bar do Bilé significa tudo isso assim para mim, né? Significa cultura, significa unidade, significa cooperativismo, significa participação, significa pertencer a algo, fazer parte de algo. Perguntei qual é o vínculo que o Bilé tem com a banda, como é produzir os shows e qual o significado do ambiente para a cultura jundiaense. É que o vínculo com o Bilé, o que une, né, essa questão da nossa participação como cenário musical e ter o Bilé como uma casa, é simplesmente a simplicidade e é a identificação. Porque o Bilé, quando você vê a pessoa Bilé, é um sujeito super simples. Ele tem o barzinho ali que lhe garante ali uma renda mínima, sabe? Mantém as amizades dele ali, é tudo muito simples. E com o nosso cenário musical, as coisas também são muito simples. A Matinê Hardcore é um evento organizado por um grupo de pessoas que aproveitaram a ascensão da cultura alternativa para produzir essas apresentações. A primeira Matinê Hardcore aconteceu no Bar do Bilé em 2016. Com a pandemia da Covid-19, as atividades deram uma pausa, mas pretendem retornar. Sobre os mecanismos e recursos que utilizam para os shows,
tudo é uma força-tarefa realizado pelos artistas, desde o planejamento até a execução e divulgação do evento. Então, assim, quando você chegar lá na matinê hardcore, primeiramente você vai chegar, você vai entrar, você vai curtir, e eu acho que você vai se impressionar primeiro pelo fato da organização por parte das bandas que vão tocar no evento. Então, quando você entra, você já fica impressionado logo de cara, porque as bandas têm um merchandise bem trabalhado. Você vai ver camiseta das bandas, você vai ver CD das bandas, você vai ter uma gama de materiais muito interessantes para você consumir, enfim, a pessoa que está chegando. Então, quando você chega pela primeira vez, você vai estranhar tudo. Só que a partir do momento que você começa a entender aquilo, entender o porquê da velocidade do som, entender por que é cantado tão gritado, por que é tão pesado, por que é tão distorcido, por que as letras são tão agressivas, por que as canções têm menos de 1 minuto. Enfim, quando você começa a entender isso, você vai ficando mais familiarizado e você vai se sentindo parte daquilo. Eu sempre falo para os camaradas que assim, o hardcore, o punk, ele não cancela as pessoas. Ele não cancela as pessoas, tipo assim, sai daqui, você não faz parte disso. Não. Ele inclui. E foi nesse ritmo que eu pedi para o Galego deixar uma mensagem para quem se interessou no rolê. E assim, não se acanhe. Se você tem vontade, se você se identifica, se você gosta, participe. E se você também não gosta, mas tem curiosidade, vá. Vá, conheça, veja o que é, veja se é isso que você busca, né? Se é o que você gosta. Mas é isso, cara. É conhecer. Faça parte de algo. Não precisa ser necessariamente do hardcore, mas faça parte de algo voltado para a cultura. E não é só o Bruno que tem histórias para contar sobre o Bilé. Vamos conferir mais depoimentos, dessa vez com Vinícius Vieira, Samuel Nogueira e Marina Felipe. Talvez a situação mais assim curiosa que eu tenho em relação ao Bilé, eu vivi momentos maravilhosos ali, mas a situação mais marcante foi o fato da minha última banda, o Contracentro, né, ter feito o seu primeiro show de estreia em 2017 no palco do Bar do Bilé, né? Nosso show de estreia foi lá, e o show de encerramento, né, da banda, que a banda encerrou as atividades, aconteceu no dia 4 de julho de 2019, também no Bar do Bilé. Então nós começamos, né, nós iniciamos e finalizamos a nossa trajetória toda ali no Bar do Bilé. Então para mim um lugar marcante, sempre vai ser um lugar que eu tenho um carinho muito especial. Eu lembro que eu conheci o Bilé na ocasião, eu tinha uns 16, 17 anos. O Boca de Lobo ia tocar, é a primeira vez que eu ia num show de hardcore punk lá. E eu lembro que foi um momento que eu me encontrei, sabe? Eu vi que ali era o meu lugar, ali era onde eu tinha que estar, que eu tinha que formar uma banda, que eu tinha que tocar, porque era o tipo de som que me agradava, que eu gostava. Não gostava das coisas que a turma da minha idade ouvia naquela época, né? De 2017, 2016, 2015. O que eu admiro no espaço é essa sensação de resistência em tempos difíceis como esse, e justamente de fazer você mesmo, assim, de entender o que você pode dar de melhor naquele momento e aproveitar o espaço que você tem. O Bilé, ele sempre foi muito aberto e respeitoso com todo mundo que passa por lá, pelo menos até onde eu tenho como referência em relação a mim e aos meus amigos que tocaram lá. Então, realmente acho que o que eu admiro no espaço é o sentimento de coletividade. Antes do fechamento desse podcast, fiquei sabendo que, infelizmente, o local está alugando. Porém, quem tiver interesse em conhecer o espaço, o bar fica na rua Nita Contieri, número 312, na Vila Rami. Também é possível procurar a página Bar do Bilé ou a Matinê Hardcore no Facebook. Se você curtiu o programa, me conta mais detalhes pelo Instagram. Vale mandar sugestões e feedbacks pelo @boemiajundiaí. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo Boemia Jundiaí.
Boemia Jundiaí, você ligado na cultura da cidade. Créditos: roteiro, apresentação e locução Giovana Ortiz, direção Matheus Marques, supervisão Kleber de Carvalho Lima, coordenação Anelso Paixão e Leni Pontinha, realização Unifacamp 2020.